Isabel Veloso, influenciadora cristã que enfrentava uma batalha contra o câncer, faleceu na manhã deste sábado. A informação foi compartilhada por Lucas Veloso, seu marido, que escreveu: "Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor não morre. Ela foi luz nos dias mais escuros. Foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta, viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível e até além. Nada do que vivemos foi em vão. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Hoje dói respirar, hoje dói existir, mas mesmo na dor eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui eu sigo por nós, por você, por tudo que fomos e sempre seremos." Em abril de 2024, Isabel Veloso deu uma entrevista comovente no podcast Inteligência Limitada. Relembre agora. Se eu vou chorar na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala: você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só, de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que às vezes o amor existe, coisa que ele estava desacreditado, e eu também, mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família, até, médicos que me acompanham, sabe, curar alguma coisa, que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí, se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito porque, como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa. Como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Só que não é assim, cara, sabe? Eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E
acho que é isso, entendeu? Tipo, eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso, porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir. E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viveu agora. É viver o agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. E você, eu acho que na verdade quando você demonstra a tua maior fraqueza, é aí sim que você é forte, sabe? Porque eu até falei que uma vez pra minha família, que mesmo se eu desistisse, mesmo se o câncer às vezes me vencesse, eu continuaria vencendo. Porque a minha vontade sempre foi vencer. Então, só de eu ter vontade de vencer já me faz uma vencedora, sabe? Mesmo que eu não atingir esse estado de vencer. Só o fato de eu conseguir encarar isso já me faz corajosa, sabe? Então, eu levo isso pra minha vida, sabe? Então, eu só quero curar. Não tem problema se eu não ser curada. Eu não penso mais em mim agora, sabe? Porque o que eu penso em mim é aproveitar. Mas eu quero fazer que... Eles vão ficar, eu vou ir, eles nunca mais, eles que vão sentir a dor no caso, né, eu não vou sentir nada, só vou estar talvez olhando eles ali, entendeu, mas são eles que vão sentir, então, o que eu puder fazer pra curar uma ferida e fazer que se torne inesquecível pra eles e deixar uma marca, eu vou fazer, sabe, é isso que eu aprendi, foi difícil, tive que amadurecer muito desde muito nova, na marra, abrir mão de coisas que eu poderia ter vivido, via meus amigos vivendo e eu não, via eles saindo e eu numa cadeira de rodas, porque chegou uma parte do meu tratamento que era muita quimioterapia, então eu fiquei fraca. Eu via meus amigos indo no colégio, e na época eu não podia ir, eu fiquei 1 ano e meio sem poder ir. Então eu via, às vezes, que nem pra mulher, pelo menos isso é muito importante, eu via minhas amigas com cabelo, e eu não tinha. Eu via minhas amigas fazendo a sobrancelha, e eu também não tinha. Eu via minhas amigas ou amigos, assim, colocando uma roupa que ficasse super legal no corpo e te valorizasse, coisa que eu não tinha, porque eu emagreci 11 quilos, então eu era uma vareta. Então, tipo, tudo afeta, sabe? Então, doeu muito. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Tem 2 coisas que você falou aí que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo pra todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que virou isso pra você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é? Questão da morte? Olha... eu falo porque pra mim é muito complicado, porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer? Eu não sei se eu tenho medo de morrer em si. É do que fica, né? É do que fica. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, sabe? Porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. E é difícil saber, tipo, lidar às vezes com isso, dar uma crise, assim, tipo,
Ainda mais pela tua idade, né? Eu tinha recém começado a faculdade quando eu descobri esse novo diagnóstico. Eu fui um dia só na faculdade. Então, tipo, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada. Eu nunca tive uma... Eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal. Eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa. Que não ia dar lucro, né? Então, tipo... Pô, você se sente assim, capacitado pra tudo. Só que você vê que tem gente que te apoia, que te ama, isso te dá uma força muito grande. Então, às vezes, aquele medo, assim, passa, sabe? Porque eu sei que o Lucas jamais vai me deixar morrer sozinho. Isso me conforta, só que eu sei que ele vai ficar. E isso que me dá medo, sabe? Isabel Veloso cumpriu sua missão. Em meio à dor, ela escolheu confiar em Deus, amar intensamente e anunciar com a própria vida que a esperança não termina aqui. A Bíblia nos lembra que, para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas o começo da eternidade. Que o testemunho de Isabel nos leve a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus, a valorizar cada dia e afirmar nossa fé naquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Nosso consolo está na promessa da vida eterna. Descanse nos braços do Pai.